Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. Vamos até às 8h15 da noite com informação e opinião. Daqui a pouco, às 10 horas, no estádio Serra Dourada, tem jogão de bola. Goiás e Fluminense, Copa Sul-Americana, vale vaga para a próxima fase da competição. E o torcedor do Goiás, hein? Paga baratinho no ingresso. Com a camisa, apenas R$ 5,00 na arquibancada e R$ 10,00 na cadeira. O nosso WhatsApp é o 628599.000. Faça o programa com a gente, mande sua mensagem. Comigo aqui hoje, o Jean Damas e o Humberto Castro. Satisfação, Castro. Satisfação. O Wendel Pasquetto, Jean Damas, galera curtindo aí o PUC TV Esportes. Eu fiquei com a impressão, o Hélio dos Anjos foi demitido hoje no Atlético, que os 2 gols que o Atlético tomou no finalzinho do jogo ontem definiram a saída do treinador. Você vai falar bastante disso daqui a pouco. E aí, Jean, tudo certo? Estava avisando, o Adson falou, eu falei, olha, o Hélio perdeu o grupo. Perdeu o grupo, conversou demais no microfone, ele era o cara, o time não obedecia, o time não respondia. Deu no que deu. Uma ótima noite para você, Wendel Pasquetto, e para você que nos acompanha. E como eu esqueci de tocar nesse assunto no destaque, e vocês me lembraram aqui, já vamos com o Dragão. O Eric Maravilha traz tudo o que aconteceu hoje à tarde sobre a demissão do Hélio dos Anjos. A derrota de 3-0 diante do Boa no estádio Serra Dourada demonstrou toda a fragilidade do Atlético. Gols tomados nos últimos minutos de cada tempo. Time desorganizado, taticamente e tecnicamente. Mudanças haveriam de acontecer. A terceira passagem do técnico Hélio dos Anjos no Atlético durou 2 meses e meio. Foram 6 derrotas e 5 vitórias, um aproveitamento de 45%. Com a chegada da chuva e o mau tempo, Hélio dos Anjos se despediu de Goiânia. Nós entendemos que era o momento de mudar a filosofia. São situações que é interno do clube, naturalmente. Fica aqui meu agradecimento, nosso agradecimento, o trabalho do Hélio. Para mim, sempre será um grande treinador, um treinador que tem o seu valor. É da minha linha de trabalho, nem que se tivesse acontecido, porque não teve nada, foi tudo normal. Eu não vou expor isso publicamente, né? Não vou falar sobre essas coisas, mesmo porque não é da minha linha expor profissional nenhum. Primeiro, você tem que ter resultados. Segundo, que eu não vou ficar jogando sujeira por debaixo do tapete. O atleta também não deu uma condição de elenco para dar essa resposta. Lógico que o profissional, nos momentos mais difíceis, tira leite de pedra e faz as situações. Eu procuro fazer isso na minha função. O que acontece? No futebol, isso não é porque é futebol brasileiro, vai em qualquer lugar aí, o treinador fica perdendo muita sequência, algumas situações que são vexatórias, qualquer treinador vai perder o cargo. Isso aqui é jogo. O Vasco, que está lá no G4, ou está quase, né, saiu, está no 5º agora, mas perdeu seu treinador e vinha com instabilidade. Olha, nós vamos buscar resolver isso o mais rápido possível, né? O Dorival está no mercado, mas não está propenso nesse momento a trabalhar na Série B. Eu tenho que respeitar, né? E a gente estamos discutindo outros nomes, mas nomes que possam vir aqui e nos ajudar a sair desse momento, né? Porque agora a dificuldade já é aqui, ó. Nós já estamos próximo de uma zona de rebaixamento que nós não queremos nunca estar perto dela. Vocês enxergam de uma forma diferente. Quem convive no dia a dia do clube somos nós. O futebol, eu vejo muito, principalmente na mídia nacional, agora com o insucesso da seleção, que ninguém presta mais, as coisas. Não é por aí. Eu acho que o Brasil precisa de ter algumas mudanças, mas essa questão de treinador, cada um tem sua metodologia. E quando a coisa não vai, não encaixa, não anda, chega num ponto de desgaste tão profundo que a mudança é inevitável. Não tem como você ficar aqui bancando derrotas e derrotas e mais derrotas. Aí o Adson, que nessa entrevista, que durou mais de 40 minutos, fez uma meia-culpa, né? O que já é uma evolução.
Falou, ó, não demos também a condição necessária de elenco para o Hélio dos Anjos. Agora, eu não vejo tantos motivos assim. Para mim, ele saiu porque perdeu 4 seguidas. Eu não demitiria, porque penso que o Atlético não trará ninguém melhor do que o Hélio. Mas demitiram e o Atlético está com esse problema para resolver, Jean. O Atlético é mais do mesmo, é aquilo que ele mais gosta de fazer. Dentro da incoerência dele, ele manteve-se a coerência, né? Ele diz que isso não é normal, que é um erro no futebol brasileiro, mas reafirma a regra. Né? Demite o treinador novamente. É claro que os problemas táticos e técnicos de alguns jogadores, táticos da equipe e de relacionamento que poderiam vir por causa da postura do Hélio, muitas vezes soberba e arrogante nos microfones, viriam acontecer. Nós antecipamos isso aqui depois de 5 vitórias do Atlético. Quando o Hélio saiu no microfone se enaltecendo, dizendo que ele entendia demais de futebol, eu fui o primeiro aqui a levantar essa lebre, a dizer que os problemas de relacionamento viriam. Quando perdeu a primeira, ele disse que não admitiria aquilo que aconteceu, que o elenco foi mole, foi frouxo, que ele ia cobrar uma postura muito dura, saiu falando do Léo, né, jogador prata da casa, depois foi de frente com o Jorginho. Então, o Hélio muitas vezes peca por falar demais e às vezes não resolver os problemas que a equipe tem. Sempre fomos claros aqui, o Atlético tem um problema na sua ala esquerda, na formação, na formatação de ataque pelo setor esquerdo. É um time que está ficando previsível, só ataca por um lado, os volantes estão frágeis nas coberturas dos alas, e aí ele inventou o problema onde não tinha no meio, inventou o problema onde não tinha no ataque, foi inventando problemas e não resolveu o problema. Então, foram sucessões de alguns erros em pouco tempo, né? Em 5 jogos, 6 jogos, enalteceram o trabalho dele como se ele fosse o melhor treinador do mundo, e aí o melhor treinador do mundo não se torna o pior também depois de 4 derrotas. Mais um que sai, terceira vez que cai o Hélio dos Anjos no Atlético. Humberto? Eu vou começar do fim da entrevista do Adson sobre o Doriva, né? Rapaz, Doriva dirigiu quem para dizer que não vai para a Série B, né? Passou ali no Atlético Paranaense. Foi campeão, né? Pelo Ituano, e depois foi para o Atlético Paranaense. Uma experiência só em Série A e já fala que não vai. Na horta dele, né? Mas ele já fala que não vai dirigir um time de Série B. Bom, sobre o Hélio, eu também tenho a mesma opinião que você, o Wendel Pasquetto, não demitiria. O Hélio ontem deu uma declaração que chamou a atenção. É difícil ouvir o Hélio também, hein? Ontem foi mais de 30 minutos de explicação lá no vestiário, depois do jogo. Mas na entrevista teve um trecho que chamou a atenção quando ele disse que veio para o Atlético não pelo dinheiro, e sim pela condição de trabalho, estrutura e pelo fato dele há muito tempo fora do mercado. Eu não acredito. Ou seja, não, o quê? Não acredito no Hélio. Ele só veio porque estava desempregado e não tinha opção de trabalho. Não. Isso é um fato, isso é uma verdade. Não, o dinheiro que ele quis dizer era o seguinte: se ele tivesse empregado, ou bem, ou numa sequência boa nos últimos clubes que ele passou, ele não acertaria com o Atlético o valor que ele acertou. Não sei quanto. Né? Não sei quanto, 40, 50 mil, não sei. O que eu sei é que ele não veio por dinheiro, ou seja, ele acertou muito baixo pelo que ele acha que deve ganhar quando foi contratado pelo Atlético. E acho que o Atlético não vai encontrar um treinador do nível do Hélio pelo que o Hélio vinha ganhando. Isso é um ponto. Sobre o time, muito desconfigurado, ok? Né? Principalmente porque perdeu... O André hoje resumiu a demissão do Hélio. Ele não defendeu como o Márcio e não fez gols como o Júnior Viçosa. Por isso a sua demissão do Atlético. É verdade. E assim, dentro do elenco, está mostrado aí, quando eu fui questionado alguns programas atrás, naquela fase boa do Atlético, se ele brigaria pelo acesso, eu disse muito difícil pelo elenco. Então aí, o Atlético tem muitas dificuldades no seu elenco. Ontem o Matheus Caramelo, ainda bem que ele se contundiu com 15 minutos de jogo, porque a gente já via que não tinha a mínima condição de vestir a camisa do Atlético. Aí entra um improvisado na direita, o Bambu, já tem um improvisado na esquerda, que é o Vitor Oliveira. Olha, qualquer técnico no lugar do Hélio teria essa dificuldade e seria demitido. O problema do Hélio não é relacionamento, o problema do Hélio não foi conversar demais no Atlético, o problema é o resultado
negativo, 4 jogos seguidos, os resultados negativos, 4 derrotas seguidas, e a falta de paciência que os dirigentes do Atlético têm. Então não é de hoje que o treinador dura pouco no time atleticano. Pra gente matar esse assunto, já matamos uma, saída do Hélio. E quem vem? Ah, não sei. Eu falei aqui Arthur Neto, vocês riram, né? Mas Não, o Valdivino ama, o Valdivino ama de paixão. Arthur Neto. Ama de paixão o Arthur Neto, o Adson nem tanto. O Atlético é muito pouco criativo nas suas contratações. Para técnicos principalmente. É difícil até de arriscar. Eu também não tenho nomes assim não. Qualquer um que vier só vai fazer o Atlético um time vencedor se ele tiver as peças principais. Cadê aquele se ele não tiver, vai ser igual o Hélio aí. Então ele tá enrolado. Porque o Hélio o ama Márcio, de paixão, René Simões. O Márcio, não. O Márcio tá contundido, não sabe quando volta. O Júnior Viçosa, se voltar, é só em novembro. É, praticamente fora do campeonato. Então, essas peças ele não vai ter, o novo técnico. O Atlético vai ter que contratar. É verdade. Vai só ter que contratando. Não tem dinheiro. O tal dinheiro da Caixa não liberam nunca. E o povo de trás encostando. O Adson, pelo menos, se mostrou ali consciente. Ó, eu tenho que me preocupar aqui atrás, porque já estamos ficando perto da zona do rebaixamento. Ontem porque poucos jogos. Só aí foi beneficiado pela Portuguesa, que perdeu para o Joinville. Portuguesa poderia subir para 20 Agora pontos. A questão não é só derrota. Nós sabemos que treinador que conversa demais, que fala de jogador no microfone, isso gera um ambiente ruim dentro do clube, que gera dos resultados jogadores ruins. Com técnico, né? É claro que isso gera. É dentro de campo que isso produz resultados. Mas ele falou de quem, Jean? Ele falou do Léo. Todo jogo ele falou dos jogadores, falou do sistema ofensivo dele, que ele não admite um ataque, fez 2 gols no jogo. O Léo volante foi ridículo. Casa? Ele falou lá atrás. O Léo é reserva do reserva. Que não queria, que não contava com ele porque não tinha que nem jogava. Comportamento profissional e tal. E aí o Jean tem razão. Quando você fala demais individualmente, nominalmente, o jogador é muito melindroso, os caras são corporativistas, tomam as dores e aí pega mal pro técnico. O time foi desgastando taticamente. O time eu foi... acho que se o Hélio... Mas eu acho mais que o Hélio deu foi um baita azar de ter os caras machucados todos ao mesmo tempo. Eu também acho que foi isso. Perdeu com... Se ele fala mal, usa microfone e fala de algum jogador dos principais aí, dos medalhões, dos titulares... É uma coisa, agora, você falou do Léo lá atrás. O Wagner Carioca ele teve um problema interno. Mas essa história do Wagner Carioca, corporativismo. Vou te falar, a gente tem que saber de onde que partiu. Não, o Wagner Carioca não pode ter corporativismo. Se ele chegou agora no grupo, mas jogador é claro que tem, Humberto. O cara velho de rádio igual você fala que não tem corporativismo no futebol. Se o Hélio mexe com o Márcio, se ele mexe com o Júnior Viçosa, é uma coisa. Com agora, o Jorginho é uma coisa. Essa história do Wagner Carioca eu nem citei aqui, porque nós temos que ter cuidado para saber de onde partiu, né? Que o Hélio ontem, na preleção, teria discutido com o Wagner Carioca, e aí por isso a atuação. Mas assim, é muito tititi, muita fofoca também, para querer incriminar o Hélio, entre aspas, após uma derrota como essa. Ninguém precisa incriminar o Hélio. Então Todo mundo vamos conhece aguardar. o Hélio no ambiente do dia a dia. As coisas que ele falou foi no microfone, foi na imprensa, foi para todo mundo ver. É por isso que eu digo que a impressão que eu fiquei é que se não toma aqueles 2 gols no fim, qual seria a história do jogo, ou os comentários pós-jogo? Que o Atlético perdeu de 1-0 e foi prejudicado pela arbitragem porque teve um gol legítimo anulado no primeiro tempo do Marcos Vinícius, de cabeça, posição legal. Agora, como tomou aqueles 2 gols no finalzinho, de um time comum que é esse Boa Esporte, aí acho que culminou, porque foi um vexame. Perder de 3-0 da forma que o Atlético perdeu. Agora aqui não. O quê? Eu tenho falado dos problemas táticos do Atlético desde a primeira derrota. Eu tenho avisado, eu tenho alertado, eu tenho falado dos problemas há muito tempo. Não é por causa desse jogo. Bom, nós temos aqui os gols de Joinville e Portuguesa. Vamos com eles? Na Série B? Olha lá. A Lusa perdeu no Canindé, né, Humberto? Canindé, o barulho de instrumento. A torcida lá fazendo barulho. Serra Dourada não tem instrumento. Já é 1-0. Portuguesa empatou. 1-1. A Portuguesa... Joinville 2-1. Sofreu o que o Vila sofreu aqui para a própria Portuguesa, né? Perdeu 2-1 com gol aos 45 do segundo tempo. É isso aí. E nós temos aqui a classificação para ir para o intervalo. Vamos com ela? Bom, lembrando que Paraná e Sampaio empataram 0-0 ontem também. Isso, por isso não colocamos aqui. O Joinville já está com 20 jogos, 36 pontos, Ceará 35, Avaí 34, América Mineiro 33, esses 3 do G4 com 19 jogos, certo?
Vamos lá para outra parte. O Atlético já tem 20 jogos, 25 pontos. O Atlético pode cair para a 15ª posição nessa rodada, né? Ficando a 6 pontos da zona do rebaixamento. Na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, esses times vão jogar em 3... casa. E na pior, 3 pontos. na pior. Né? E o Vila segue em último com 14 pontos. Aqui antes do intervalo, só uma mensagem aqui do Paulo Tenório. Pasquetto, hoje, dia 3, você falou na rádio que não vai ao estádio porque é tarde e prefere ficar em casa. Mas quando Vila e Atlético, você fica convocando a torcida e com Goiás você faz ao contrário. Paulo, você entendeu errado. Eu não disse para a torcida do Goiás não ir no campo. Me perguntaram se eu iria. Eu falei, não vou de jeito nenhum e relatei uma série de motivos, que não vou relatar aqui agora. Apenas um, eu tô com uma mulher grávida em casa. Se eu for para o estádio hoje, 10 da noite, sem estar escalado, tendo pay-per-view em casa, eu sou no mínimo um irresponsável. Agora, de maneira alguma, eu incitei que a torcida do Goiás não vá. Aliás, acho que a torcida do Goiás deve ir. O ingresso está baratíssimo, só R$5. E com relação a Vila e Atlético, acho também que devem ir, se não quiser ir também não vão. O torcedor tem que fazer o que ele bem entender, assistir no boteco, ou no estádio, ou na geral, ou lá de fora comendo espetinho. Eu não sou desses não que inflama, é obrigação o torcedor ir. Não é não, o torcedor vai se quiser, é um direito deles. Pagar ou não, ficar no boteco ou não, em casa ou não. No próximo bloco, o assunto é o Goiás. Goiás que pega o Fluminense às 10 da noite no estádio Serra Dourada. Bola rolando para 2 jogos na Copa do Brasil, já às 7h30 já tem gol. O David fez 1-0 para o Atlético Paranaense no América de Natal. Primeiro jogo em Natal, 3-0 para o América. Santa Rita e Cruzeiro, 0-0. Jogo de ida no Mineirão foi 5-0 para o Cruzeiro. Daqui a pouquinho eu destaco os outros jogos de hoje, também na Copa do Brasil e de amanhã. Porque agora o assunto é o Goiás. Antes de ir para o Goiás, falando de Copa do Brasil, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio foi excluído hoje por causa do ato racista da torcida, de uma torcedora e outros torcedores contra o Aranha. O Grêmio foi excluído, eliminado da Copa do Brasil, ainda cabe recurso no pleno. Sim. E hoje entregaram para os auditores do STJD toda a documentação do caso Petros do Corinthians, que é igual ao do Brasília com o Paysandu na Copa Verde. O Brasília tiraram o título dele. Será que vão tirar os pontos do Corinthians? KKKKK. Tô pagando para ver, viu, amigão? É um absurdo esses julgamentos, né? O que o STJD vem fazendo, cada resultado incrível. Hoje eles puniram o Wilton Pereira Sampaio com também. 45 dias de punição. E os assistentes, os bandeiras, com 30 dias. 30 dias, 45 dias. Os caras estão lá dentro do campo, prestando atenção no jogo, aí o árbitro tem que ficar ouvindo alguém lá na torcida falar alguma coisa, com o estádio cheio. É um absurdo responsabilizar o árbitro numa situação dessa. Exatamente. Agora sim, o assunto é o Goiás. Às 10 horas, pega o Fluminense no Serra Dourada. Vale vaga na Copa Sul-Americana. Um jogo para casa cheia, ou pelo menos para um grande público. Com ingressos entre R$5 e R$20, a expectativa da diretoria é para mais de 10 mil torcedores. O Serra Dourada cheio motiva os jogadores, que irão entrar em campo sabendo que não poderão tomar gol. Você ter cautela, né, dentro do jogo. A gente sabe que 1-0 nos classifica, então a gente também não pode sair de qualquer maneira, de uma maneira desorganizada, porque também ao mesmo ponto que você faz um gol, mas se toma um, complica, como você mesmo frisou. Então a gente tem que entrar ciente de todas essas particularidades do regulamento e procurar explorar aquilo que pode nos favorecer e tomar muita cautela naquilo que pode vir a nos prejudicar. Sem Bruno Mineiro e Samuel, Eric continua sendo o centro das atenções, mas o técnico Ricardo Drubisky quer ter cautela com o momento do atacante. O Eric é um menino que vem fazendo coisas boas já há alguns jogos. Eu espero que o bichinho da vaidade não pique, né? Não o morda nesse momento, porque a gente vai precisar muito dele durante muitos jogos. E no futebol brasileiro é mestre em revelar e queimar jogadores também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quanto à escalação para o jogo decisivo diante do Fluminense?
Vocês são bastante expert nisso aí, para saber que é a equipe que vai jogar, porque a gente tem mostrado ao longo dos jogos uma certa coerência, então eu tenho certeza que vocês têm a equipe na ponta da língua aí. Não. Renan? Você sabe que durante a matéria eu fiquei pensando no time, escalar o time aqui? Pois é, eu ouvi hoje Renan, Que você vai me ajudar aqui, é sério mesmo. Renan, Valmir Lucas, Felipe Macedo, Jackson e Léo Veloso. Isso, defesa é a mesma. Davi, Thiago Mendes, Thiago Real e Murilo. Samuel Esquerdinha. Não, Eric Esquerdinha. Esquerdinha. Né? O Esquerdinha deve jogar mais à frente. Eu até achei que entraria o Ramon, né? Mas é o Thiago Real. O Ramon Tá entrando não o Thiago Real tá no nem, lugar do não Samuel. tá nem convocado ainda não. Entrando, É o mesmo entrando, time, isso. né? Sai o Samuel, Sai entra o Thiago Real. O Thiago Real, no mais os mesmos jogadores. E eu achei Ele bom falou o em Drubis. coerência, ele falou em coerência. Então não tem... É isso aí mesmo. Eu achei bom o Drubis ter dado esse alerta pro Eric. Que o bichinho da vaidade não morda o Eric, né? Porque geralmente isso acontece. Sim. Com jogadores novos, né? Mas eu acho que não vai acontecer com ele, não. Ele é tranquilo, Humberto? Ele é tranquilo. No ano passado, pra vocês terem uma ideia, muitos queriam ele do time depois da bela Copa São Paulo. O Enderson não deu moral, nem colocava o jogador no banco e ele ficou ali na dele. Às vezes treinou até nos Renegados, às vezes desceu de novo para os juniores, às vezes ficava no time reserva de um jogo-treino do B com o Sub-20 e ele ali na dele. E ele na dele, inclusive ele deu uma declaração agora recente, ele falou, não, na época do Enderson, eu tive paciência porque eu sabia que minha hora ia chegar porque eu confio no meu potencial. Outra coisa, foi pedir música lá domingo, falou, apesar de ser paraense, né, lá tem o carimbó, tem o tecnobrega, essa coisa toda, mas eu gosto muito de sertanejo, então é assim. Então assim, eu vejo nas entrevistas... Que ele pediu? Não lembro o nome, eu sei que é Henrique Diego, a dupla sertaneja, mas não lembro o nome da música. As declarações do Eric a gente percebe, é um jogador humilde, que saiu lá de baixo, saiu do interior do Pará, então eu não acho que ele vai se perder ao longo dos anos aí não. O Adriano Imperador saiu da favela, mas tudo bem. Mas aquele é um desmiolado, né? É um desmiolado. Nós temos aqui... O Ney quer fazer besteira, ele faz mesmo, dependendo de onde que ele veio, de qual classe social. Espero que o Eric não seja desses. Para a gente comentar o jogo daqui a pouquinho, nós temos aqui uma entrevista do Wagner, ele que é titular do Fluminense hoje, falando também dessa decisão contra o Goiás aqui no Serra Dourada. Se a gente mantiver a posse de bola, vai ser bom pra gente, a gente vai conseguir fazer o Goiás correr atrás e cansar mais. E quando eles tiverem a posse de bola, a gente tem que estar marcando muito bem, muito perto, para que não possa estar correndo errado. É um jogo muito atípico, eles precisam de um gol, e aí a gente tem uma vantagem a nosso favor. Então a gente tem que saber jogar com ela, mas de maneira alguma jogar atrás e sim jogando para frente, procurando o gol a todo momento, que dessa maneira a gente pode sair de lá classificado. Joga Wagner, joga Diguinho, joga Jean, joga Conca, joga Cícero e joga Fred. 6 caras aqui que são acima da média, né? Não, é o time titular, é o time principal, não poupa ninguém. Do meio pra frente. Quem tá fora é só por lesão. Não, lá atrás também. Lá atrás também. Porque o Carlinhos perdeu a posição pro Chiquinho na lateral esquerda. Exato. A dupla de zaga Henrique Elivelto. É o terceiro goleiro hoje. O Bruno faz tempo que não joga. O Bruno é titular na lateral direito. E aí sim, no gol, né, no jogo Cavalieri. Joga e lá Felipe na frente Garcia. O Sobis. Mas Sobis com Wagner é quase a mesma coisa. Esses dias, lá contra Chapecoense, o Sobis estava na reserva. Ô Jean, Opa. E a parada pro Goiás é federal, né? É difícil, é complicada. Não acredito que o Fluminense vai fazer isso. Manter a posse de bola, rodar. O time tem características de ir pra cima. Em relação ao brasileiro, o menos forte. Então, o Fluminense vai entrar com tudo hoje para buscar essa vaga. Isso aí é ponto certo. É diferente, por exemplo, do Inter, que já perdeu o primeiro jogo, de um Palmeiras, que está lá muito mais preocupado com o rebaixamento. Esses times aí não vão ter tanta força assim. Agora, o Fluminense sim, e esse é um problema maior. O Palmeiras está na Copa do Brasil, né? Não, o Palmeiras jogou com o Atlético Mineiro e perdeu 1-0 aí, lá em São Paulo. Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Isso. Então eu inverti a competição. O Inter, sim, perdeu do Bahia. Isso, o Inter, eu queria citar era o São Paulo. São Paulo e Criciúma. São Paulo perdeu do Criciúma. O São Paulo está muito mais de olho no brasileiro, essa vaga da Libertadores. E vai com reserva amanhã. Outro aspecto, a chuva de hoje, né? Não foi tão forte assim, mas deu uma molhada no gramado. Campo Grande, aí é quem tiver melhor preparo físico. Bom, Goiás e Fluminense receberam cada $150 mil.
pela participação na primeira fase da Copa Sul-Americana. Quem passar mais 150 mil dólares, a Conmebol paga isso. Matar o bloco com mensagens no WhatsApp 628599.000. Olá, boa noite, meu nome é Wesley, torço para o Verdão. Esse Murilo parece ser um bom jogador. Será que ele vai se firmar como titular no time? E aí, Jean? Parece que vai ser um jogador cabeça boa, tranquilo, jogador muito interessado no seu trabalho, tem que se dado bem na equipe do Goiás. Adael, valeu Adael, um abração para você aqui, muito obrigado pela mensagem. Com a transmissão do jogo do Goiás e do Fluminense pela TV Anhanguera e essa chuva, vocês acham que o público pode cair? Hernani Borges. E aí, Humberto? Pode, claro que pode. A diretoria esperando mais de 10 mil, não sei, acho que uns 6, 7. E aí, Jean? Acho que cair não, né? Pode não subir. O público do Goiás tem sido baixo e deve continuar baixo. Boa noite a todos. E aí, Jean, você acha que o Verdão consegue a vaga? Abraço a todos e parabéns pelo programa. Rafael, setor Vila Maria, Aparecida de Goiânia. Ó, Rafael, um abração. Eu acho que tem possibilidades por aquilo que o Goiás acabou jogando contra o Atlético Paranaense. Mas o Fluminense é favorito para a vaga, é favorito para o jogo. E o Ricardo Gareca vem para o Dragão, não? Aí, ó, tá no mercado, né? Nenhuma chance. Penso que é o Arthur Neto. Não sei se vai dar conta. Mas você tá certo, Pasqueto. Isso aqui, viu, Rosana? Tudo de bom para você, Rosana, que é nossa amiga aqui. Nem foi informação. É vendo o histórico da diretoria do Atlético, né? Que vira e mexe. Busca, é. E o Valdivino José de Oliveira gosta do Arthur Neto. Como pessoas, são amigos. Sempre tenta trazê-lo de volta, mas enfrenta a resistência do vice-presidente, o Jovair Arantes, e do Adson Batista. Eles já se deram melhor, hoje em dia não se dão tão bem, não. O Luiz Dário e o Júnior Pezão também estão desempregados. Guilherme, meu pai falou que o Atlético só depende de um jogador, Júnior Viçosa, ele saiu do Atlético e o time morreu. Belo, Residencial Fortaleza. O Juninho jogou bem ontem, eu acho que Juninho e André Luiz podem suprir a ausência do Viçosa, mas precisa o Jorginho também, né? Porque, será, o Viçosa saiu, o Jorginho caiu. Pode ter até algo a ver, mas e os outros atacantes? O Jorginho não passa a bola para os outros atacantes, não, só para o Viçosa? Boa noite. Flamengo tem alguma chance de subir na classificação do Brasileirão? Samuel Pereira, de Anápolis. Mengão hoje é nono com 23 pontos, tem chance né? de subir, está subindo, né? Eu acho pouco provável que chegue entre os 4. Agora tem chance de subir, sim. É isso aí. No próximo bloco, então, o assunto é o Vila Nova. Tigrão joga sábado contra o Luverdense fora de casa e está contratando um atacante do Goiás, hein? Nacional Borrachas, você... De volta com o PUC TV Esportes, daqui a pouquinho tudo do Vila Nova, que está acertando com o atacante Danilo, ex-Anapolina e Goiás. Mas agora vamos ao vivo ao estádio Serra Dourada. Hoje tem Copa Sul-Americana e a PUC TV Goiás está lá no Serra para trazer as últimas informações sobre a movimentação no estádio Serra Dourada. Lá está o André Isaac. Boa noite, André. Pelo que eu estou vendo aí, não tem muita gente ainda no Serra, né, André? É verdade, Pasqueto. Boa noite, um abraço para você, um abraço para o Jean, para o Humberto, para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Então, com as imagens do Walker Geraldes, vamos mostrar aqui o estádio Serra Dourada. Por enquanto, vazio, alguns poucos torcedores aqui no estádio, mais funcionários do que torcedores. Eu noto por ali 4, 5, 6, 7 torcedores, pessoal dos vendedores ambulantes. Está chovendo em Goiânia, o jogo é mais tarde, o ingresso é promocional, hoje é R$10 e R$20 é o preço do ingresso, com a camisa do Goiás paga metade, então ficou R$10 nas cadeiras e R$5 na arquibancada para a torcida. Primeiro jogo, vitória do Fluminense 2-1, como o Goiás fez um gol fora de casa, hoje se vencer por 1-0, consegue a classificação. O Goiás segue com o seu time aproveitando os jogadores da casa, o Fluminense com aquelas estrelas vem com força máxima, então a previsão é de um bom jogo, de um grande jogo aqui no estádio Serra Dourada, Copa Sul-Americana, logo mais às 10 da noite, aqui
no principal palco do futebol do Centro-Oeste brasileiro. Pasqueto. Você particularmente, André, está animado com o Goiás? Acha que passa hoje pelo Fluminense? Repita, por favor. Você acha que o Goiás se classifica hoje? Para mim, o favorito para a vaga, em virtude da vantagem feita no primeiro jogo, é o Fluminense. Mas eu acho que o Goiás tem uma chance razoável. Vamos supor uma chance de 40% contra 60% de chances da equipe do Fluminense. André. Teve dificuldade aí, né, André? A equipe para chegar no estádio, ó, parte do estacionamento tomada aí por umas tendas, palco que está sendo montado aí para um festival sertanejo. É bom até orientar a galera, né? Chegar pelo lado ali de Aparecida e estacionar, porque do lado de Anápolis está tudo ocupado. É verdade, muito bem lembrado por você, Humberto. Realmente uma parte do estacionamento do estádio Serra Dourada está ocupada com algumas estruturas metálicas e isso com certeza vai prejudicar o estacionamento de alguns carros naquela entrada principal do lado da AGEL. Então é bom chegar pelo outro lado, pelo lado do Shopping Flamboyant, para conseguir estacionar com comodidade aqui no estádio Serra Dourada para assistir o jogo Goiás e Fluminense Copa Sul-Americana. André, daqui a pouquinho você volta então com a gente para dar um tchau e dar mais opiniões. Agora vamos falar do Vila. Vila que sábado pega o Luverdense e está contratando o Tigrão, hein? As informações vêm com a Luciana Vitorino. Ouvir não faz mal. E foi o que o técnico Márcio Azevedo fez hoje. Júnior Xuxa deu algumas coordenadas e o grupo parou para ouvir. Depois virou um diálogo. E é desta forma que o elenco pretende seguir nas próximas rodadas. Unidos para darem uma arrancada e, principalmente, conquistar pontos jogando fora de casa. Está trabalhando para isso. Nós demos uma reagida aí no final do primeiro turno. Isso aí nos botou no campeonato novamente, né? Se eu não me engano, nós estamos a 5 pontos aí do primeiro ali fora da zona. Então, são 2 jogos, né? 2, 3 jogos aí, quem sabe a gente pode estar saindo dessa zona. Então, manter, né, esse comprometimento que a gente vem tendo, essa pegada, para a gente poder tentar sair o mais rápido possível. Há 2 semanas atrás, o diretor de futebol, Rony, confirmou que poderiam chegar mais 2 atacantes para o restante da temporada. Já chegou. O português Jaime está treinando, mas ainda não foi regularizado. E o outro é o atacante Danilo do Goiás, que não vai ser aproveitado pelo técnico Ricardo Drubski e pode sim vestir a camisa colorada. A informação é que entre os 2 clubes está tudo certo. Só falta o aval do investidor do jogador. O jogador que vier para somar, que entender a situação que nós estamos passando e vier para ajudar, for comprometido, será sempre bem-vindo. É um campeonato brasileiro muito longo. Reforça o Vila, Danilo? Reforça. O que você estava rindo aí? Da tatuagem do Radamés no pescoço. Dizem que tatuagem dói bastante para fazer, né? O cara tem que ter muita força, de vontade. Imagina no pescoço. Mas olha, eu quero dizer o seguinte, o resultado ontem ajudou, né? As substâncias à base de anfetaminas, ajudou. A derrota da Portuguesa. Serve de motivação para sábado, pré-eleição. Aqui, Humberto. Pois é, fazer uma tatuagem ali, o cara deve sofrer bastante. Quem tem aí também é o Neymar e o Rafael Sobis, que eu me lembre. Daniel. O Seixas não morreu. Mas olha só, o Pasqueto. Na pré-eleição, lá na hora do 1 por todos, todos por 1, Vila Vitória, Vila Vitória. Ó, se ganhar o jogo do Luverdense, passa de novo a lanterna para a Portuguesa, porque ela perdeu ontem. E aí o Radamés lembrou bem, ó. Tem 3 times ali, o primeiro fora do Z4 com 19. Então não está tão longe assim. É acreditar. É difícil ganhar lá? Mas o Atlético foi lá e ganhou. E tem o Icasa ainda para cair, né? Tem o Icasa. Vai usando esses argumentos aí, quem sabe o Vila volte a vencer. Olha, o futebol que o Vila apresentou nos últimos jogos, até mesmo na partida contra a Portuguesa, na Portuguesa foi até um pouco abaixo em relação às 3 vitórias, mas assim, bem melhor do que o Atlético, por exemplo, está apresentando. Ali o GC, atacante Danilo acerta com o Vila Nova. A notícia é essa, sem jogar no Goiás está indo para o Vila. E reforça o Vila Nova, Jean? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente tenho. Tem potencial para jogar. Ele e o Jamie ali, né? Ele e o Jamie, tem potencial para jogar. Agora só jogou no Napolina.
né? Assim como o Evandro Paulista, que o André Isaac adorava quando jogava na Aparecidense, não deu conta de jogar no Vila. Tomara que dê. Tomara que dê. O Vila precisa desse atacante, um jogador de velocidade, jogador brigador, lutador. O Danilo tem essa característica. Vou torcer muito para dar certo. O problema é que o Márcio Goiano, quando olha para o banco, tem o Gustavinho, o Matheus Anderson, o Ítalo. E esse Jaime, esse português de 31 anos... Precisa dar uma reforçada mesmo. Ele parece o Geladeira, assim, no biótipo, entendeu? Fortão, tal. Parece o Balotelli. Parece o John Jones, aquele lutador de MMA. Grandão. O André tá com a gente no link, não tá? Cadê o André Isaac? Tá ligado no link, André? Tô ligado, tô acompanhando tudo aí que vocês estão falando. O Danilo reforça o Vila Nova ou não? Reforça sim, é bom jogador. Se destacou pela Napolina, no Goiás ainda não teve espaço, então ele reforça sim o Vila Nova. E eu te digo o seguinte, hoje o time do Vila Nova é melhor que o do Atlético. Será? Aí a discussão. O Atlético sem o Júnior Viçosa, sem o Márcio, aquela escalação de ontem aqui do Serra, o Vila Nova é muito melhor. E com o Danilo qualifica mais ainda. E aí o seu sogro tinha falado isso, você comentou comigo em off? Quem falou isso foi meu pai. Seu pai. De repente já tem dois aí. Meu pai que é torcedor do Goiás falou assim, ó, anota que eu vou te falar. Eu vi os dois jogar por último. O Vila vai terminar na frente do Atlético na Série B. Ô André, tem um pessoal caminhando aí no gramado. Deixa eu ver aqui. Parece que é arbitragem já, né? É arbitragem. E aí uma curiosidade. Olha lá ó, a imagem. Olha lá a arbitragem lá. Isso, já checando as redes lá. Uma curiosidade, no jogo lá do Maracanã foi um árbitro... brasileiro. Não, foi um árbitro de fora. O Henrique... alguma coisa. Ele é paraguaio. E hoje é o brasileiro, Francisco Carlos Nascimento de Alagoas. Então, não sei o critério da Conmebol. O Goiás teve problema com esse árbitro aqui no ano passado, que o Marcelo Segurado foi lá no vestiário e falou poucas e boas para ele. E ele tem hoje a responsabilidade de apitar o jogo. André, do lado de fora aí do Serra Dourada, tem muita movimentação ou não? Não, só a movimentação normal de Goiânia mesmo, do trânsito, né? A única movimentação. Marginal Botafogo, movimentação nenhuma ainda. É lógico que ainda falta algum tempo para começar a partida, 2 horas para começar o jogo. O torcedor sempre deixa para a última hora e chegar aqui no estádio nesse momento não é fácil. Então acredito que o torcedor vá comparecer. Talvez não seja na expectativa da diretoria de se aproximar dos 30 mil pagantes. Tomara que se aproxime dos 20, né, Pasqueto? É isso aí, daqui a pouquinho o André volta, bem otimista. Pasqueto, o Atlético tem que contratar uns 4 ou 5 jogadores bons e baratos e não demitir técnicos. Assinado Léo Fernandes, do Triunfo 2. Bom e barato tá todo mundo querendo, viu, Léo? Mas olha, 20 de setembro termina... Tem que olhar a tabela direito, mas 20 de setembro é o prazo para contratações. E até lá, eu acho que um ou outro time da Série C já não tem chance de classificação. Pode pegar um cara em atividade que sirva. O Adson tem que ficar atento aí no mercado. Boa noite. Porque de outro lugar não tem, não. De Série A não dá conta de contratar, é por aí. Fala pro Humberto que o Negão Motoboy o abraça. Gente boa demais. E pergunta, se o Goiás perde hoje, o técnico cai? Cai, Jean? Cai não. Cai, Humberto? Só se ele escorregar lá no gramado molhado. Mas boa noite, moçada. Tecnicamente não cai, não. Meu nome é Jorge. Pasqueto, tem como você me ajudar, por favor, a jogar no Clube de Coração Goiás? Tem só 21 anos. Ô, Jorge, bem que eu tentei ser empresário, mas não deu. 21? 21 já tá custoso, né? Não tem jeito, não. Já tá custoso. É a terceira divisão. O Goiás vai montar um time, vai disputar a terceira. Ó o Velber aqui, ó. Com o nome do Inhumas. Pode ser que dê certo. Velber, quando o Atlético vai perceber que o Diogo Campos não dá conta? Estamos jogando para perder, não ganhar do Ceará e nem do Vasco e 2 que perdemos. João Vitor, de Goiânia. A diretoria do Goiás teve a paciência que a do Atlético não teve, né? O Drubs ficou 6 jogos sem vencer. Né? Derrotas consecutivas e uma, inclusive, humilhante de 5 para o Corinthians lá em São Paulo. E a diretoria do Goiás teve paciência, manteve o treinador, aí, ó, ganhou uma de novo. Tá ali no bolo. O Atlético não tem essa paciência. Pasqueto, mande um abraço para o meu filho Rodrigo e para minha esposa Renata. Estamos vendo o programa todos os dias. Anísio, de Aparecida de Goiânia. Alô, Rodrigo. Alô, Renata. Alô, Anísio. Tudo de bom para vocês. E no próximo bloco,
eu leio mais mensagens e tem os jogos da Copa do Brasil, além do André Isaac ao vivo do Serra Dourada. Vamos lá para os 4 minutos finais do programa. Copa do Brasil, Santa Rita e Cruzeiro 0-0, Atlético Paranaense 1, América de Natal 0. Jogos no primeiro tempo. Estão classificando Cruzeiro e América de Natal. Hoje ainda temos às 10 horas Corinthians e Bragantino, primeiro jogo 1-0 Bragantino. Ceará e Botafogo, primeiro jogo 2-1 Ceará. Flamengo e Coritiba, primeiro jogo 3-0 Coritiba. Atlético Mineiro e Palmeiras é amanhã, 8 da noite, primeiro jogo 1-0 para o Atlético Mineiro. Santos e Grêmio, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil e o Santos já está classificado. Nós temos aqui também, ó, a divisão de acesso, hein? Bola rolando para Rio Verde, Mineiros, Itumbiara e América, Morrinhos e Novo Horizonte, 0-0. Hoje à tarde, em Senador Canedo, Goiânia empatou por 2-2 com o Iporá. Aqui é o seguinte, Humberto. O Galo tem 7 jogos, é o 5º no grupo A com os 4 pontos. O Mineiros também está fazendo o 7º jogo agora, tem 7 pontos, entendeu? Isso. É o 4º colocado. O Goiânia vai ter que ganhar o último jogo do Rio Verde, lá em Rio Verde, e torcer para o Mineiros perder os 2 jogos que tem. Escapa, Jean? Inclusive o de hoje para o Rio Verde. Jean, escapa? Escapa da morte mais alguns anos na terceira divisão, porque da queda não. Nossa, Jean, lamentável, você foi né? profundo. Lamentável, Goiânia na terceira. Tá acabando, o Goiânia tá acabando, o Goiânia não tem mais nada aí. Olá, sou o Sérgio da Vila Santana, olha o preço do ingresso, é justo com o futebol que o Goiás está jogando. Valeu, um abração para vocês. Valeu, Sérgio. Boa noite, Pasqueta e amigos. E o Walter deixou de ser rei no Goiás para ser reserva da mula empacada chamada Fred, assinado Volney. Mas o Walter também é um relaxadão, né? O problema dele é o peso porque bola ele tem. Agora, esse negócio do ingresso aí, ó, o Goiás não está jogando bem, ele não tem um elenco confiável, mas está lá no meio da tabela. Então, juntando a posição do Goiás com o preço do ingresso, não tem desculpa para torcedor nenhum. O duro é com esse elenco. Se o Goiás estivesse lá onde está hoje, desesperado, Vitória, Bahia, lá atrás, zona de rebaixamento, o Palmeiras morrendo de medo de ser rebaixado. Aqui, ó. Jean, onde o Danilo tem velocidade, você deve estar confundindo o Danilo, viu? Mandou aqui. Falei que tem força, né? Você falou que tem força? Se tem velocidade, me desculpe. Quanto ficou o jogo da revanche Alemanha e Argentina? O Igor pergunta. 4-2 para a Argentina hoje, sem o Messi lá na Alemanha. Rapaz, eu fiquei contrariado. O problema era o Messi. Tava 4-1 para a Argentina e eu torcendo para a Argentina fazer mais 3 gols para vingar o Brasil. Ela tomou mais um, ficou 4-2. O programa está terminando, vamos encerrar com o André Isaac. Hein, André? Aí do estádio Serra Dourada, com as imagens do Serra, 10 horas a bola rola, André. É isso aí, você estava falando do Walter, ele é atração no Fluminense, torcedor do Goiás está com saudade do Walter, então venha para o estádio Serra Dourada, que está dessa maneira, esperando o torcedor esmeraldino para o jogo de hoje contra o Fluminense. Se vencer por 1-0, o Goiás está classificado, Pasqueto. Valeu. Tchau, André, um abraço. Tchau, gente. Acabou rápido demais, hein, André, esse programa? Foi.